Nós vamos abrir a Bíblia em Salmo capítulo 40, vamos ler versículos 1 até o 4. Nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nesta noite. Uma palavra de edificação, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra que há de despertar-nos para ainda mais buscá-lo, para com toda intensidade possamos buscar o nosso amado Jesus. Diz a palavra, é um salmo de Davi, irmãos. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, do tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Amém. Senhor, quero clamar que Tu venhas nos dar a revelação dessa palavra, Pai. Dá nossa revelação para que nós possamos entender o que Tu queres falar conosco, para que saiamos daqui edificados. Oh Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nós estamos necessitados de uma palavra. Talvez você esteja na sua casa sentado ou trabalhando e você sente que o coração requer uma palavra, o teu coração deseja algo, precisa ouvir a voz do Senhor. Já aconteceu isso com você? Provavelmente. Provavelmente no dia daqueles que parece que as coisas não estão muito legais e você almeja, você sonha em ouvir o Senhor falar com você. E nem sempre, amados, aparece uma viva alma com uma palavra profética para o teu coração ou com uma palavra de ânimo, de consolo, de despertamento para a tua vida. Nem sempre isto acontece e você acha que perdeu a oportunidade de ouvir o Senhor, você passa o dia e deixa as coisas rolarem até esquecer da situação. Mas eu quero falar para você o seguinte, o Senhor diz que é preciso guardarmos no coração a palavra. Guardarmos no coração a palavra. Amados, quando nós trazemos daqui, do físico, para aqui dentro, para o coração, nós teremos a palavra viva de Deus dentro de nós. E todas as vezes que o Senhor deseja falar com a gente, Ele há de fazer-nos lembrar da palavra, despertar-nos para a palavra, acordar-nos para a palavra surge diante de você, ela aparece, materializa-se diante de ti. É nesse momento que o Senhor fala contigo e traz o conforto, porque o Espírito Santo trouxe à memória, trouxe à nossa mente, materializou diante da gente a palavra viva de Deus. E isso leva-nos a entender a necessidade de lermos a palavra, guardá-la no coração, para que nos momentos difíceis sejamos socorridos pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, tudo isso é fruto de comunhão com o Senhor. Quando nós queremos crescer na presença do Senhor, quando nós queremos nos envolver com Deus a ponto de nos fundirmos com Ele, tornarmos uma só essência, vamos buscar esse conhecimento, essa unidade. E a palavra é a fonte de todas estas coisas. E nós não podemos de forma alguma deixá-la em segundo plano, mas sim nos alimentarmos, comermos. E o mundo muito doido que está aí, irmãos, tempos atrás apareceu na internet alguém com faca e garfo comendo a Bíblia. Mas não é esta forma de comer. Um camarada colocou uma Bíblia sobre um prato e faca e garfo e comia as páginas da Bíblia. Isso é loucura. Isso significa que a pessoa não conhece a palavra, não sabe do que se trata a palavra, porque não é esse estômago que deve estar cheio da palavra, mas é a nossa mente que precisa estar transbordante dos ensinamentos, dos princípios de Deus. Mas a cada dia, irmãos,
O inimigo levanta-se e deturpa os princípios do Senhor, deturpa os princípios do Eterno, e as pessoas acham que se comer a palavra, há de encher-se com o Espírito Santo e ou com o conhecimento do Senhor. Mas quando nós vamos para a Bíblia, vemos que não é bem dessa forma. A palavra é diferente, porque é o Senhor que fala com a gente, é o Senhor que desperta-nos para que nós possamos vivenciá-la no nosso dia a dia. E esse Salmo capítulo 40, Davi nos ensina de uma forma grandiosa como devemos nos portar diante do Senhor, diante do Todo-Poderoso. E ele inicia dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Oh glórias! Esperei confiantemente pelo Senhor. Vamos juntos? Esperei confiantemente pelo Senhor. Será que nós temos esperado confiantemente pelo Senhor? Quantas vezes, amados, nasce no nosso coração a ansiedade, as preocupações, os atos errados, as atitudes equivocadas. Quantas vezes, irmãos, pegamos os atalhos espirituais da vida, exatamente porque não temos paciência para esperar no Senhor. Não temos paciência para esperarmos a voz do Todo-Poderoso, porque nós temos um problema sério, amados. Nós temos algo chamado fator tempo, e o fator tempo, ele nos persegue, ele destrói muitas vezes a nossa comunhão com Deus, porque nós queremos para ontem, olha só, queremos para ontem aquilo que Deus tem para daqui a 10 anos. Só que nós não temos fé suficiente para esperar no Senhor. E atropelamos todas as coisas. E quando descobrimos lá na frente, quando as coisas deram todas erradas, nós vamos descobrir que Davi tinha razão. Que era necessário esperar no Senhor. Confiar no Senhor. Que era preciso depositar sobre o Senhor as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas necessidades, porque Deus supre a cada um. Nós muitas vezes olhamos para pessoas famosas, pessoas contemporâneas famosas, pessoas que servem ao Senhor que são famosas, e achamos que elas são especiais. Você não vê fulano de tal? Olha o ministério dele. Olha como ele é bem sucedido. Você não conhece o irmão tal? Oh, Deus o fez prosperar. Enfim, nós olhamos para essas situações e fazemos um contraste com a nossa vida, um contraponto com a nossa vida. E às vezes nós não estamos tão bem sucedidos quanto eles. Nós não somos bem sucedidos, nem tão pouco prósperos quanto eles. Mas é preciso entender, queridos, que a nossa vida não é para ser espelhada na vida do homem. Nós precisamos nos espelhar no Senhor. Nos espelhar em Deus. Mas quando nós nos espelhamos no homem, esquecemos de esperar confiantemente no Senhor. E quando nós não esperamos confiantemente no Senhor, atropelamos os projetos de Deus para a nossa existência, e muitas vezes eles não vêm à existência porque nós atropelamos, passamos sobre eles. Se Davi, irmãos, tivesse atropelado o projeto de Deus para a sua vida, quando nas muitas oportunidades ele poderia ter tirado a vida de Saul, certamente Deus não o teria abençoado tanto. Mas ele soube esperar. Ele não agiu segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Ele não agiu de uma forma desesperada. Vou fazer. Não. Ele esperou no tempo de Deus. A nossa vida é marcada por isso. Temos que esperar o tempo de Deus na nossa existência. Queres ver a glória do Senhor?
espere o tempo de Deus. É evidente, claro, que esse esperar não é sentar numa cadeira de balanço ou num sofazão daqueles confortáveis, colocar o pezinho lá na mesa de centro, um suquinho, o suco preferido da Elisa, manda suco de manga, um refrigerante, alguma coisa assim, e ficar ali. O que você está fazendo? Estou esperando no Senhor. Estou aqui balançando, olhando o horizonte, eu estou esperando no Senhor. Isto não é esperar, isto é loucura, falta de conhecimento de Deus. Isto não é comunhão com o nosso amado Jesus, porque aqueles que esperam, agem, mas agem no espiritual. Oh glórias! Enquanto esperam, se preparam. Enquanto esperam, têm experiências poderosas, profundas com Deus. Enquanto esperam, come a palavra. Enquanto esperam, oram. Enquanto esperam, jejuam. Enquanto esperam, são preparados para o momento certo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Esta é a forma correta de esperarmos o agir do Senhor. E Davi continua dizendo, versículo 1 do Salmo 40, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Veja só, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele não foi para a cadeira de balanço e ficou ali. O que é que diz na sequência? E me ouviu quando clamei por socorro. Queridos, nós temos que bater a porta do Senhor continuamente. Nós temos que bater a porta do Senhor continuamente, porém, sabermos esperar no tempo de Deus. Tens batido a porta do Senhor? Quantos anos? Uma semana? 5 meses? 1 ano? 10? 20? Continua batendo, porque o tempo é o de Deus. Mas é preciso entender, irmãos, que muitas vezes batemos a porta do Senhor. Abre, Senhor, abre, por motivações erradas. Eis o grande problema que nem sempre o Senhor abre a porta para a gente. Há um texto que diz que o Senhor dá àquele que pede. Pedir-se-á e dá-se-vos-á. Tudo quanto pedirdes, serás dado. Mas nós temos que aprender, irmãos, a pedir segundo Deus. A pedir segundo o Senhor, porque o texto não é para o pagão, o texto não é para o ímpio, o texto não é para aqueles que vivem longe do Senhor, o texto é para aqueles que são de Deus. A promessa de pedir e receber é para aqueles que amam ao Senhor. E aqueles que amam ao Senhor pedem segundo o Espírito de Deus. Entenda dessa forma. Muitos pedem, bate, e a porta não se abre, não recebe o que pede. Mas por que não recebe? Porque pede segundo o seu coração. Segundo o seu coração. Não procura conhecer a vontade de Deus. Na verdade, não existe uma comunhão real, profunda, com o Todo-Poderoso. E as atitudes são segundo a carne. E Deus não atende carne de vivente nenhum. Deus está aqui para atender seus filhos amados, aqueles que o amam, aqueles que têm prazer em esperar confiantemente nele. Eis aí, amados, porque muitos não recebem o que pedem, porque pedem para gastar segundo este mundo, segundo os seus desejos, segundo a sua própria vontade. Mas aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, estes pedem segundo o Espírito de Deus e experimentam o que Deus tem para cada um destes. Amados, o conselho é clamar ao Senhor, clamar ao Senhor. Nós temos um problema sério com essa história de clamor, sério mesmo, porque nós temos tudo em over na nossa vida. Nós fazemos muitas coisas por muito tempo, mas quando trata-se da oração, aí é micro, sempre é micro. O macro nunca está relacionado à oração. Nós não temos um tempo macro grande para orar. Nós temos um tempo micro, mínimo, para orar. E nós vemos isto no dia a dia.
na minha vida, na tua vida. Cada um veja quanto tempo tens dedicado ao Senhor. Quanto tempo tens dedicado ao Todo-Poderoso para conversar com o amado Jesus. Nós temos que rever este conceito chamado oração, chamado clamor, e desenvolvermos uma vida diante do trono, e isso de forma contínua. Você precisa orar continuamente, sem parar, e certamente Deus há de responder, há de falar com você. Amém? Diz ainda no versículo 2, Salmo capítulo 40. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Colocou-me os pés sobre uma rocha. Mas onde estava Davi? Num poço de lama. Davi estava numa situação difícil, numa situação complicada, numa situação que para muitos era impossível ver um resultado. Mas ele não abriu mão de Deus. Em meio às suas dificuldades, ele não abriu mão de Deus. O Senhor, amados, faz assim na vida da gente. Muitas vezes você está passando por momentos tão complicados, quem sabe dentro de um poço, do tremedal de lama. Mas se você é alguém que espera, que clama, o Senhor pode vir em teu socorro, mudar a tua história, renovar a tua esperança. Oh, glórias! É assim que Deus faz na vida da gente, amados. E Davi testemunha para mim, para você, e há de testemunhar para aqueles que hão de nascer. Olha só o que Davi diz como testemunho, para que eu creia, para que tu creias, para que nós possamos crer. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O Senhor, Ele te coloca em lugar seguro. O Senhor te firma os passos. O Senhor te dá segurança. E tudo quanto você há de fazer para o Todo-Poderoso não será de qualquer jeito, mas sim no mover do Espírito de Deus, porque o Senhor vai te dar forças. Ele há de te conceder forças. E você verá o agir do Senhor através das tuas ações, das tuas atitudes. Crente, amados, crente, ele não pode ter duas faces. Crente tem apenas uma face. É aquela do dia a dia. Crente que na igreja tem caras e caretas. Lembrei da Teneuza agora. Caras e caretas. Mas quando chega lá fora, só a misericórdia de Deus, essa pessoa não conhece Deus. Não conhece o Senhor. Porque aqueles que conhecem Deus dentro da igreja é santo. Lá fora ele está firmado numa rocha. Oh, glórias! Os seus passos são firmados. Ou seja, ele está seguro no Senhor. Deus age através dele. E não há de forma alguma concessões divinas. Ah, Deus vai me abrir uma concessão agora. Tipo assim, Deus vai abrir uma concessão. Agora onde eu estou, eu posso agir da forma que eu achar conveniente. Porque Deus sabe que eu não estou na igreja, eu estou no trabalho. Eu estou no meio dos meus amigos, na sociedade. Enfim, onde quer que você esteja, aqui eu posso agir com liberdade. Isso faz me lembrar, irmãos, daqueles crentes que não vão para o céu, que estão com a passagem comprada para o inferno, que quando vão para uma cidade distante, ninguém os conhece, ninguém sabe quem é o pastor do vivente, nem se ele é ou não crente. Lá ele age segundo a carne, ele faz aquilo que quer, porque ele entende que a sua autoridade maior é o pastor. E esquece de Deus. Nós não temos essa liberdade. Se você está aqui, você é servo de Deus. Se você está na China, você precisa ser servo de Deus com a mesma intensidade, talvez até mais. Queridos, nós temos que entender essa realidade e vivenciar Cristo a cada instante, onde quer que nós estejamos. Haja vista que nossos pés estão sobre uma rocha.
A rocha é Jesus. Jesus é a rocha. Nós precisamos estar com nossos pés sobre Jesus. E Ele há de firmar os nossos passos, há de nos dar segurança, Ele há de nos fazer andar, Ele há de nos dar condições de seguirmos em frente. Amém, amados? Mas as maravilhas de Deus não param. Tem mais. Versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Oh, glórias! Queridos, quando somos do Senhor, fazemos parte daquele grupo, o grupo daqueles que esperam confiantemente e clamam pelo Pai. O grupo daqueles que estão com seus pés sobre a rocha. Onde quer que eles vão, eles têm na boca hinos de louvores ao Todo-Poderoso. Eles adoram o Senhor, porque a sua vida tem como meta adorar a Cristo, adorar o Todo-Poderoso. E vale ressaltar, irmãos, que a adoração, ela se manifesta de muitas formas, não apenas cantando. Você adora não apenas cantando, não apenas tocando o instrumento, não apenas fazendo isso ou aquilo. Você pode adorar a Deus de 1000 formas, mas você só não pode adorar a Deus na prática do pecado. Não há como adorar o Senhor se porventura os teus atos, as tuas ações são pecaminosas. Desabonam os teus atos sobre a face da terra e diante do Senhor. Mas nós, como servos do Senhor, aqueles que foram comprados a preço de sangue, aqueles pelos quais o Senhor morreu, um dia lá na eternidade, nos tempos idos, nos tempos inimagináveis, o Senhor te visualizou. O Senhor viu a tua vida. O Senhor te enxergou quando você ainda não existia. O Senhor te amou quando você ainda não existia. E esse amor de Deus, e este amor de Deus para com a tua vida, manifestou-se no nascimento de Cristo Jesus. E a partir do momento que nós temos essa consciência, que temos essa verdade no nosso coração, a partir do momento que nós enchemos a nossa mente, a nossa cabeça, a nossa cachola com aquilo que é de Deus, quando nós expulsamos daqui tudo aquilo que é do mundo, que é imprestável, que é lixo. Quantas vezes a cabeça da gente é um depósito de lixo? Se você for olhar bem, vai ter que fazer uma separação do que presta e do que não presta. E muitas vezes o que presta foi contaminado por aquilo que não presta e tornou-se imprestável também. Ou seja, não sobra nada. Nós temos, amados, que entender. Aqui dentro é depósito de coisas preciosas. De coisas preciosas. Caras, maravilhosas. Mais caras do que o ouro refinado. E isto é a palavra de Deus. Nós temos que encher a nossa mente. A nossa mente precisa ser repleta, está repleta daquilo que é de Deus. E a partir do momento que isso acontece, teremos atos de louvor, de adoração ao Criador. Onde quer que você vai, você há de lembrar-se que Deus está com você. E o teu coração vai bater mais forte. Oh, Deus está comigo. Deus me guarda, Deus me ama. Oh, eu queria muito saber cantar, irmãos, porque tem uns hinos que eu gosto tanto que eu gostaria de cantá-los. Porque eu acho que é magnífico. No entanto, o Senhor não me concedeu essa bênção que é cantar. No entanto, nós temos que nos alegrar naquilo que Deus tem para cada um de nós. A nossa alegria, a nossa esperança é o Senhor. É o Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Oh, glórias! Bem-aventurado, feliz, alegres, bem-sucedidos, abençoados os homens que põem no Senhor a sua confiança. Nós temos que dar
uma parada na vida da gente, muitas vezes. A nossa vida, ela precisa ser marcada com aquelas paradas estratégicas. Quando você viaja para algum lugar, numa cidade estranha, que você não sabe o endereço ao certo, ou como chegar ao endereço. Você pode até ter um GPS na mão, mas às vezes você dá uma parada para se informar, para ver um ponto de referência, para se localizar, para atualizar a tua localização. A nossa caminhada com o Senhor, ela precisa ser marcada por essas paradas. Nós temos que parar, dar uma balançada na nossa existência, vermos se estamos no caminho certo, se vamos alcançar o endereço que é a glória, se o nosso GPS, o Espírito Santo de Deus, está mostrando o caminho, nós não podemos nos desviar dele. Só que muitas vezes há possibilidades de estarmos desviados em caminhos ou em rotas que não é aquela que nos conduz para a glória. Mas o Senhor chama-nos a atenção e diz: bem-aventurado o homem que põe a sua confiança, que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são bem-aventurados, eles não se deixam envolver pelos arrogantes, não se deixam envolver pelos mentirosos, mas estes são envolvidos pelo Espírito de Deus e andam segundo o Espírito Santo do Senhor. Amados, esta é uma verdade que nós não podemos perder de vista. Muitas vezes nós achamos que as coisas dessa terra são caras, são preciosas. Almejamos coisas, mas se nós não as alcançamos até este momento, e se somos servos de Deus, entenda, não é a vontade do Senhor para a tua vida. Não é a vontade do Senhor para a tua vida. E na palavra nós encontramos exemplos de pessoas que precipitaram-se, que deram passos precipitados, porque tinham a promessa, porém a promessa não chegou no tempo que eles achavam que era certo. E os passos foram terríveis, as ações foram terríveis. Entre tantos outros, Abraão e Sara. Que passos errados. As consequências até hoje. Oriente Médio, ali está uma divisão, fruto dos passos errados de Abraão e Sara. Veja como são as coisas. As consequências pelos nossos atos, pela nossa falta de esperança, pela nossa falta de confiança, por querer precipitar ou fazer acontecer aquilo que o nosso coração quer, pode redundar em situações terríveis, extremamente complicadas. Nasce Ismael e... quem mais nasceu? Ismael e Isaque. Nasce Ismael e Isaque. De Ismael, a linha que está lá no Oriente Médio. A de Isaque também está lá. Porém, não se batem. Não se batem. São inimigos desde aqueles tempos. Não se dão. Consequência do querer apressar o projeto de Deus. Consequência do querer apressar o projeto de Deus. E quando nós optamos por apressar o projeto de Deus, não vai dar certo. Porque a nossa carne é enganosa. Nossos sentimentos são loucos, pirados, transtornados, tomados de ansiedade, tomados de carnalidade, de entendimentos humanos e de tudo aquilo que o maligno semeia e sopra no ouvido da gente, dizendo: tem nada não, Deus entende, Deus sabe que é assim mesmo,
Dê esse passo. Pode dar. Vai na fé. Vai na fé. Ainda aparece um filho do diabo e diz: vá na fé. Eis que eu sou o teu Deus. E te falo: vá na fé. Siga. É assim que o diabo faz. Ele primeiro nos convence que o caminho é certo. Depois ele ratifica, enviando o seu falso profeta para dizer: o caminho é esse mesmo, vá em frente. Irmãos, Salmo capítulo 40 ensina-nos a esperar confiantemente pelo Senhor. Davi esperou confiantemente no Senhor, pelo Senhor. E ele afirma que todos aqueles que assim agem são bem-aventurados, são felizes. Se são felizes, é porque não são infelizes. Se são bem-aventurados, é porque não são desventurados. Se são bem-aventurados, se são felizes, é porque contam com a mão abençoadora de Deus sobre a vossa vida, sobre a vossa face, porque Deus faz acontecer. Irmãos, esta é a verdade de Deus para a nossa existência. Se nós olharmos para Cristo, confiarmos nele, esperarmos no tempo de Deus, há de acontecer algo maravilhoso na vida da gente. Mas entenda, enquanto você espera, não fique na cadeira de balanço, no sofazão ali, derramado, esparramado, com aquele suco de manga, uma Coca-Cola gelada, esperando a hora de algo acontecer. Não é assim que o Senhor fala para você, mas Ele diz que é tempo de esperar, preparando-se. Nós somos soldados do Senhor. A Bíblia diz que somos soldados. O interessante, amados, que o soldado, eles estão lá. Aqui no Brasil, muitos são bem-sucedidos. Há muitos soldados do exército, muitos estão reformando. E são reformados hoje, sem lutarem, sem correrem nas trincheiras, no campo de guerra. Mas passaram-se 40 anos, 30 anos, sei lá quantos anos, até a reforma. Passaram esse tempo todo preparando-se todos os dias. O soldado, mesmo que não tenha uma guerra, ele prepara-se todo santo dia. E se aparecer a guerra no dia seguinte, ele está preparado. E é isso que Deus fala para cada um de nós: prepara-te. Esteja preparado. Use teu tempo para esse preparo. Espere confiantemente no Senhor e verás a glória do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Ô bênção! Louvado seja o nosso amado Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que Tu nos abençoe para que nós possamos assimilá-la e vivenciá-la no nosso dia a dia. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 1002.